Você conhece todos os orixás? Ah, então você conhece o Orixá Malê. Não conhece? Como assim? O príncipe malaio, o capitão de demanda. Não conhece? Então se liga nesse vídeo que eu vou contar uma história incrível de uma entidade lá dos primórdios da nossa Umbanda. Um salve com muita alegria, família Mandiboa. Hoje é sábado, hoje é uma delícia. É o dia que eu entro aí na sua casa, eu entro na sua vida, pego um pouquinho dos teus minutos pra gente criar essa interação, pra eu levar informação de Umbanda pra você. E desejar, eu peço que todo e qualquer mal que esteja com você, que seja quebrado e caia por terra. E durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba todas as energias e bênçãos para retomar o seu equilíbrio e para você conquistar a sua felicidade. É assim que a família cuida um do outro. Eu cuido de você e peço uma benção. Você cuida de mim e dá um like. Esse like é fundamental, gente, para a gente continuar fazendo vídeo de qualidade, te esmerando cada vez mais para trazer vídeos top de linha para vocês. E esse aqui é um dos vídeos que nós estamos devendo para vocês. Faz um tempão que eu falo que eu vou fazer um vídeo sobre o Orixá Malê. Vou fazer um vídeo sobre o Orixá Malê e não faço. Eu acho que no 11º ano do Mandiboa eu tô criando vergonha na cara. Hoje a gente paga mais uma promessa para você. Vou pedir paciência para você, o professor tá resfriado. Então nós estamos com essa vozinha de pato aqui, mas mesmo assim eu tenho certeza que eu vou conseguir transmitir toda a informação que você precisa. E pessoal, esse vídeo aqui ele vem para encerrar as festividades com relação ao nosso pai Ogum. Eu sei que o dia de Ogum já passou, mas desde o dia 18 de abril a gente vem publicando vídeos com a temática de Ogum para vocês, falando sobre filhos de Ogum. Fizemos um vídeo de sábado completaço sobre Ogum. Se não viu, vai lá ver. O vídeo da semana passada ficou muito top. Fizemos oração para alguma outra coisa. Esse negócio da oração para algum. Você assistiu a oração para algum São Jorge? Você gostou? Coloca aqui nos comentários, porque nós precisamos saber se você gostou, se você gostaria de ter mais vídeos desse tipo, para a gente criar um quadro efetivo, né? Sobre orações. A gente vai fazer, provavelmente, se você curtir, dependendo do feedback de você, a gente vai fazer outros vídeos de orações. A próxima seria oração aos pretos velhos, oração para as almas. Então coloca aqui nos comentários se você curtiu. Se você ainda não viu, assista o vídeo, ele é curtinho, é 3 minutos, gente. Assista o vídeo, depois vê o que você achou, dá ideia pra gente. A gente tá aqui sempre ouvindo você, que é da família Mandiboa. Mas voltando ao vídeo, né, galera? Você deve estar pensando assim, o Márcio acho que pirou. O resfriado deixou ele louco, né? Porque, como assim? Para encerrar a festividade do pai Ogum, e tá falando de Orixá Malê, mas Orixá Malê não tem nada a ver com Ogum, é Orixá Malê, não é Orixá Ogum. Calma, cara pálida. Assista o vídeo até o final, que além de você saber de histórias incríveis, eu tenho certeza que você vai entender absolutamente tudo. Mas não adianta falar de Orixá Malê se a gente não fizer uma introduçãozinha pequenininha antes, se a gente começar lá do começo, né, para você entender melhor esse personagem, que é o nome do nosso vídeo. Sabemos que Zélio de Moraes, através do Caboclo das 7 Encruzilhadas, anunciou a Umbanda no dia 15 de novembro de 1908, lá na Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói. E no dia 16 de novembro, aconteceu a primeira sessão espírita umbandista, onde o Caboclo das 7 Encruzilhadas fez uma cura, logo que incorporou, né? A pessoa que não andava voltou a andar. E no final dessa sessão, uma outra entidade incorporou, que é o Preto Velho Pai Antônio. Assim começou a Umbanda nos seus primórdios, nos seus primeiros anos. Baseou-se nessas duas entidades e nessas duas linhas. Caboclo das 7 Encruzilhadas e Pai Antônio foi baseado em caboclos e pretos velhos. E também já sabemos que nesses meses, nesses anos seguintes, muitos médiuns negros se aproximaram e passaram a integrar a Umbanda. Negros que já não concordavam mais com a postura das macumbas cariocas e que também não eram aceitos nos centros espíritas. E assim também a gente sabe que no começo da Umbanda passou a ser aceito os artigos de fumo, o cachimbo do preto velho, o charuto do caboclo, né? O cachimbo do preto velho foi o próprio Pai Antônio quem trouxe. O charuto dos caboclos foram os médiuns negros que trouxeram, que pediram autorização ao Caboclo das 7 Encruzilhadas para usar e foram prontamente atendidos. Fora isso, passou-se a usar defumação. Mas ainda não tinha bem aquela cara da Umbanda que a gente pratica hoje. Não se falava muito em nomes de orixás, por exemplo. E isso tudo começa a mudar em 1913, 5 anos após a fundação da Umbanda. Nesses idos de 1913, o Caboclo das 7 Encruzilhadas anuncia que uma nova entidade passaria a incorporar. Essa entidade era o Orixá Malê. E esse espírito, o Orixá Malê, ele se identificou como um príncipe
antigo da Malásia. Ele era então malaio, era um rajá em sua última encarnação. Teria sido muçulmano e teria ajudado a propagar o islamismo em muitas partes da África. E tem uma coisa muito curiosa com relação ao nome Orixá Malé, porque ele mesmo nunca deu um nome propriamente dito. Mas sabemos que a palavra Imalé em Iorubá significa muçulmano, até porque a gente viu isso naquele vídeo A Revolta dos Malês. Se você não assistiu esse vídeo em dezembro, perdeu um baita de um vídeo com conteúdo incrível e que mostra muita coisa importante, como as coisas se conectam na nossa Umbanda, né? Uma outra coisa que o Malê, a gente sabe que quando falamos de, por exemplo, negro Malê, é um negro muçulmano, o africano muçulmano. Então Malê é muçulmano. Pode ser que as pessoas tenham começado a utilizar esse nome Malê, porque ele falou que era muçulmano. E aos poucos passaram a chamar ele de Orixá, porque viam que a força, o poder desse espírito era imensa. A capacidade dele de manipular energia era tremenda, era assustadora. Então, quem sabe por isso passaram a chamar de Orixá Malê. Ele nunca corrigiu isso, né? Nunca corrigiu ninguém, falando, não me chame assim. É importante de colocar isso, porque a gente pensa que a entidade chegou e falou, eu sou Orixá Malê. Não, ele nunca se deu um nome. Quem batizou isso foram as pessoas. Mesma coisa o caboclo das 7 encruzilhadas. Todo mundo chamava ele de chefe, mas ele nunca pediu para ninguém chamar ele de chefe. Foram as pessoas que começaram a chamar ele de chefe. Pegando a história desses dois nomes, né, gente, tem uma coisa muito interessante. Orixá Malê foi batizado assim, deram esse nome para ele, ele nunca corrigiu. O próprio caboclo das 7 encruzilhadas, na primeira manifestação dele na Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói, perguntaram qual o seu nome. E ele fala desse jeito, se é preciso que eu tenha um nome, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. É engraçado esse negócio do se é preciso, quer dizer, eu não precisaria dar nome nenhum, eu só precisaria prestar caridade. É impressionante que pelo menos com relação a essas duas entidades, caboclo das 7 encruzilhadas e Orixá Malê, parece que o nome para eles não tinha muita importância. O Orixá Malê era uma entidade da linha de Ogum, né? Ele se dizia que vinha na vibração de Ogum. E também era conhecido por um outro nome, Capitão de Demanda. E quando a gente está falando demanda aqui, na Umbanda a gente fala, demanda é todo o mal que uma pessoa faz para outra pessoa, né? Mandaram demanda para mim. Não, mas demanda é uma palavra que tem uma abrangência muito maior. Por exemplo, demanda pode ser entendida por conflito, por luta, por guerra. Então você poderia entender o nome capitão de demanda, você poderia mudar, por exemplo, para capitão de guerra, porque era o que ele sabia fazer melhor. Quebrar o mal, destruir as falanges negativas, era a especialidade do Orixá Malê. E é óbvio, né, gente, que era ele o responsável pelas sessões de descarga, que hoje a gente chama sessão de descarrego, né? Todos os trabalhos de descarrego eram realmente comandados pelo Orixá Malê, porque ele sabia, como poucas entidades, desfazer e quebrar o mal. A função principal dele era realmente ser o capitão de demanda, quebrar o mal, sessões de descarga. Com o tempo, ele vai assumindo algumas outras poucas funções dentro da tenda da piedade, como, por exemplo, o desenvolvimento mediúnico. Disse também, né, que quando você queria entrar na tenda da piedade, quem tinha que admitir e aprovar você era o Orixá Malê. A mesma coisa a pessoa que já estava na casa e queria desenvolver a mediunidade. Esse ritual, para saber se você deveria iniciar o desenvolvimento mediúnico, se dava pelo ritual das fitas. Inclusive, se você colocar no Google ou no YouTube, ritual das fitas, tenda da piedade, você vai ver um ritual bem diferente que a gente não vê mais na Umbanda. E quem criou e comandava esse ritual também era o Orixá Malê. Com relação ao desenvolvimento mediúnico, tem uma história muito interessante, muito curiosa para ser contada. É sabido, né, que Benjamin Figueiredo, o médium que incorporava o Caboclo Mirim, que depois anunciou e divulgou o trabalho da doutrina da Umbanda Mirim, fez um trabalho muito importante dentro da Umbanda, ele fez desenvolvimento mediúnico na Tenda da Piedade. E tem uma certa situação, que acho que ele já estava há algum tempo lá, e ele se dirige ao Orixá Malê e pergunta assim para o Orixá Malê: viu, mas não tem aí uma iniciação, um batizado? Como é que eu posso saber se eu estou pronto para a vida mediúnica, né? Diz que o Orixá Malê não falou nada, catou o Benjamin Figueiredo, ergueu ele, colocou no ombro e andou mais de 500 metros até a praia. Quando chega na primeira faixa de água da praia, ele joga o Benjamin na água, o qual depois que se levanta, ele sai incorporado com o Caboclo Mirim, e o Orixá Malê fala assim: se você precisava de uma iniciação,
considere-se batizado. Vira as costas e volta para a tenda da piedade, e nem muita gente desesperada atrás dos dois. A cena por si só devia ter sido até engraçada, né, gente? Porque Zélio era um homem de quase 2 metros de altura. Zélio era muito alto. Então imagina aquela situação de um homem daquela altura carregando um jovem de 20, 22 anos nas costas, que com certeza devia estar se debatendo, né? E o Orixá Malê chega a entrar um pouco na água e joga o Benjamin Figueiredo na água. O curioso da história é que nenhum dos dois sabia nadar, né, gente? Então, assim, apesar dessa história ser um pouco cômica, foi assim que ele fez. Era a forma do capitão de demanda fazer as coisas. Mas apesar disso, gente, na maioria das vezes, o capitão Orixá Malê, ele falava pouco. Quando ele precisava transmitir mensagens maiores, mensagens mais longas, ele pedia para que Pai Antônio e o caboclo das 7 encruzilhadas fizessem isso no lugar dele. Ele falava o que ele queria para os dois e os dois anunciavam para as pessoas. Ele era muito sério e não tolerava brincadeiras, até porque ele era o responsável pela ordem e disciplina da Tenda da Piedade. E foi depois da chegada do Orixá Malê que os orixás passaram a ser chamados com seus nomes africanos. Oxóssi, Oxum, Iemanjá, Ogum, porque antes era muito mais comum falar o nome dos santos católicos. Creio eu que o caboclo das 7 encruzilhadas tenha começado de uma forma mais tranquila para não chamar muita atenção. Quando o Orixá Malê chega, os orixás passam a ser declaradamente nominados com seus nomes africanos. Foi o Orixá Malê quem trouxe o Amaci para a nossa Umbanda. E é engraçado, como eu acabei de dizer, ele queria trazer, mas ele não gosta de falar muito, então ele passou tudo para o Pai Antônio. E o Pai Antônio é quem revelou e falou: o Orixá Malê pediu para que vocês, a partir de agora, começassem a fazer isso, o nome disso é Amaci. Mas quem tomou essa providência de iniciar o uso de Amaci na Tenda da Piedade também foi o Orixá Malê. E foi também por ele que as ofertas de comida para os orixás começaram a ser feitas. Inclusive tem uma história muito famosa que gera muito conflito na Umbanda até os dias de hoje. Certa vez o Orixá Malê pediu que fosse preparado um sarapatel e que fosse oferecido tanto para Ogum quanto para ele mesmo. E esse fato até hoje causa polêmica, principalmente por aqueles que são partidários do sacrifício de animais. Porque eles falam assim: tá vendo? Até o Zélio praticava sacrifício. Por que eles falam isso? Porque a história foi o seguinte: o Orixá Malê foi lá, falou que precisava preparar um sarapatel. Alguém da casa conseguiu a doação de um porco. O porco veio vivo. Isso é uma coisa importante de se entender, né, gente? Nós estamos falando aqui mais ou menos na altura de 1920. Não existia açougue refrigerado. Ninguém tinha refrigerador em casa, muito menos freezer. Então, as pessoas mantinham os animais vivos até o momento do abate, porque depois eles tinham que matar o animal e tinham que consumir rapidamente toda a carne do animal para que aquilo não se estragasse. E esse foi o caso do porco. O porco foi recebido vivo. O Orixá Malê orienta que abatessem o animal. E o animal foi abatido, os miúdos do porco foram retirados para o preparo do sarapatel, o resto da carne do porco foi dividido entre as pessoas da casa, aquelas que se dispuseram a querer uma parte daquela carne de porco. Então, fica uma coisa mais importante de se dizer, gente. O animal não foi criado para ser abatido. Quem abateu o animal não era um bandista. O abate não teve nenhum cunho religioso. Não teve aquela coisa de preparar a carne toda dentro do terreiro para distribuir para os filhos. Foi dado para as pessoas fazerem para as suas famílias, em suas residências. Então não teve nenhum cunho religioso no sacrifício desse animal. Nessa época, você ia na feira, você comprava galinha viva, você levava para sua casa. No domingo que você ia fazer o frango, você matava a galinha para só então já prepará-la rapidamente, para que não perdesse a carne. E o Orixá Malê é que introduz essa coisa de ofertar comidas aos orixás. E só para arrematar essa história, se ficou alguma dúvida, a dona Lígia Cunha, que é neta do Zélio, que até o começo dos anos 2000 ela era a dirigente da Tenda da Piedade, hoje não é mais. Ela continua lá, mas já está com uma idade avançada. Ela deu uma entrevista onde ela fala que até os dias de hoje, pelo menos até os anos 2000, começo dos anos 2000, era feito o sarapatel por Orixá Malê, mas hoje eles compravam os miúdos de porco no açougue. Por quê? Porque já é fácil você chegar no açougue e falar: eu só quero os miúdos. Hoje você consegue fazer isso. Mas polêmicas à parte, o Orixá Malê, eu acho que foi a entidade que produziu os efeitos espirituais mais incríveis que foram vistos por inúmeras pessoas.
Léo de Souza, que era um fiel seguidor da Tenda da Piedade e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que futuramente ia se tornar um dirigente de uma das tendas de Umbanda fundadas pelo Caboclo, se não me falha a memória agora, é a Tenda Nossa Senhora da Conceição, com que ele foi dirigente. Ele conviveu muito tempo com o Orixá Malê e ele nos relata muita coisa interessante. Ele nos relata assim: a primeira vez que eu vi sua enorme bondade, para estimular a minha humilde boa vontade, produziu uma daquelas esplêndidas demonstrações. Estávamos cerca de 20 pessoas numa sala fechada. Ele, sob a curiosidade fiscalizadora dos nossos olhos, traçou alguns pontos no chão e ele passou a mão sobre eles como se tivesse apanhado alguma coisa. Alçou a mão esquerda ao ar, abriu, de onde saíram 3 borboletas amarelas. Com a mão direita, espalmou uma delas, passando para o Léo de Souza. E falou para ele assim: hoje, quando chegar na sua casa e amanhã, durante o seu trabalho, será recebido por essas borboletas. E realmente, quando tarde da noite regressei à casa e acendi a luz, uma borboleta pousou no meu ombro. E na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, surpreenderam-se todos os meus companheiros quando observaram uma borboleta amarela que descia do teto e pousava na minha cabeça. Então vamos lá, né, gente? O cara criou 3 borboletas espirituais, deu uma para ele, ficaram 2. Ele falou: essas 2 vão te receber na sua casa e no seu serviço no dia seguinte. E a coisa realmente acontece. E se tivesse acontecido só com ele, né, na casa dele, o Léo inventou isso aí, né? Ele estava no serviço, aos olhos de várias pessoas, eles viram uma borboleta amarela pousar na cabeça dele. Essa é uma coisa que marca muito. O Orixá Malê, ele usava muito animal vivo para trabalhos espirituais, como bem a gente vai ver nesse outro relato que Léo de Souza nos faz. Tive a ocasião de assistir a outra de suas demonstrações, fora dessa capital, às margens do rio Macacu. Lembrando, tá, gente, que o Zélio tinha um sítio na beira do rio Macacu, que depois, no final da vida dele, se torna a tenda de Pai Antônio. Quando ele deixa a direção da Tenda da Piedade, ele vai para esse sítio, onde ele fica até morrer, né, basicamente. Então, assim, lá ele continua atendendo as pessoas. Então, Zélio já tinha essa facilidade. Esse sítio ficava na cidade chamada como Cachoeiras de Macacu, é o nome da cidade, que fica na beira do rio Macacu. Então, eles tinham um costume, tanto o Caboclo das Sete Encruzilhadas quanto o Orixá Malê, de fazer muitos trabalhos à beira do rio. E o Orixá Malê pediu que Léo de Souza levasse 2 pombos brancos, que ele diz ainda no relato dele, que ele tinha certeza que não eram amestrados, porque foi ele mesmo quem os tinha comprado. E daí o Orixá Malê pediu os pombos, traçou um ponto na areia e colocou os pombos ali no ponto riscado, na areia, onde eles ficaram tranquilamente. E olha que coisa maluca, Léo nos conta que Orixá Malê começa a operar com fluidos elétricos para fazer chover. Nossa, gente, isso é uma loucura, né? O cara fazia chover. Dá para vocês entenderem o tamanho da coisa, mas não para por aí. E em meio a essa tarefa que ele estava preparando, mexendo com fluidos elétricos para fazer chover, ele diz: os pombos não resistem a esse trabalho. Vamos passá-los para a outra margem do rio. Ele pegou os pombos, encostou os pombos na testa do médium, do Zélio no caso, e soltou-os de forma que os 2 pombos atravessaram o rio Macacu, encontraram uma árvore e num galho de uma árvore pararam os 2, um do lado do outro, e ficaram ali parados, pousados nesse galho. Passada a chuva que o próprio Orixá Malê provocou, ele disse: vamos buscar os pombos, que Léo de Souza achou bastante interessante, né? Como é que eu vou buscar o pombo se eu tenho que atravessar o rio, né? Até que o Orixá Malê, ele vai, bate palma 2 vezes, os 2 pombos saem da árvore voando e pousam novamente no ponto riscado na areia. Acho que é muito claro quando a gente lê o relato de Léo de Souza, primeiro a admiração dele, em segundo o respeito que ele tinha e acima de tudo a confiança que ele tinha nos trabalhos, na condução, na orientação do Orixá Malê. Bom, gente, a gente está falando aqui de uma entidade que fez aparecer borboleta, que consegue conversar e controlar os animais, que consegue fazer chover. Isso estou falando de alguns casos, tem muitos casos referentes a desobsessões que ele fez, que diz que foram em casos muito intrigantes. E a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu preciso falar sobre um outro caso que aconteceu com João Severino Ramos. O João Severino Ramos, para quem não sabe, no ato desse relato que eu vou contar, ele não era ninguém.
mas depois ele se torna o dirigente da tenda São Jorge, que é uma das tendas fundadas por Zélio de Moraes, o caboclo das Sete Encruzilhadas. E a história acontece quando o Severino Ramos ele é convidado para estar junto com o pessoal da Tenda da Piedade, mas ele não acreditava em espiritismo, não acreditava em umbanda, não acreditava em espírito, em entidade. E um dia marcaram um trabalho para ser feito na beira do rio Macacu, exatamente como a história das pombas. E quem estava com o grupo nesse dia era o Orixá Malê. E o Severino Ramos, como ele mesmo fala, ele era uma pessoa totalmente descrente, ele acompanhava totalmente incrédulo tudo aquilo lá, como sempre pedisse por uma prova. E eu não sei, isso aí ninguém escreveu sobre isso, mas eu imagino imagine o Orixá Malê com um grupo de pessoas que confiavam plenamente no seu trabalho e tem uma pessoa que está o tempo todo desconfiando do que ele está fazendo. Acho que ele ficou meio irritado. Pode até ser que isso é uma coisa humana minha, de homem encarnado, mas a história é que diz que ele olha e vê que o Severino Ramos está sempre com aquela cara desconfiada, de que não está acreditando, não acreditava em nada daquilo que estava acontecendo. Ele abaixa no chão, apanha uma pedra, esfrega a pedra na mão, olha para o Severino Ramos e joga essa pedra. Ele devia estar alguma coisa numa distância, creio eu, de 10 a 12, 13 metros do Severino. E essa pedra bate na testa do Severino, que é atordoado, cai dentro do rio Macacu. E daí todo mundo que estava lá fica desesperado para entrar no rio para tirar o Severino, de medo que a correnteza levasse ou causasse algum problema para ele. E eis que o Orixá Malê ordena: ninguém se mexe. Ele voltará sozinho. E o Severino Ramos, a trancos e barrancos, sai do rio, mas quem sai não é o Severino. É uma entidade que depois daria o nome de Ogum Timbiri e foi uma das entidades que ajudou a conduzir a tenda São Jorge no futuro. Mas olha que coisa maluca. O homem não era médium, não acreditava em espiritualidade, não acreditava em nada e acompanhando o pessoal. Primeiro, qual a chance de numa primeira pedra ele acertar bem no meio da testa do Severino Ramos, na hora certa que ele atordoasse para cair dentro do rio e saber que ele já sairia da água incorporado. Olha que coisa louca. Ainda tem uma passagem do pai Antônio que ele pergunta: cadê esse Severino? Que era o Severino Ramos, né? E ele fala assim: ah, meu pai, não deu tempo de avisar, que a reunião foi muito em cima da hora. E ele pergunta: ele ainda está com o olho inchado? Porque depois da pedra que ele recebeu na testa do capitão, né? Do Orixá Malê. Então, você vê que não foi uma pedrada pequenininha, cara, a ponto de ele ter ficado com o olho inchado depois. Mas a verdade é que foi assim, e foi isso que destrancou a mediunidade do Severino Ramos, a ponto de ele se firmar rapidamente como médium e também rapidamente assumir a direção da Tenda São Jorge, uma das tendas fundadas pelo pai da Umbanda e pelo caboclo das Sete Encruzilhadas. Aqui deixo mais algumas palavras do Leal de Souza. Atuava mais no terra-terra e trouxe consigo do espaço 2 auxiliares que haviam sido indígenas malaios da Malásia em sua última encarnação. Dispunha essa entidade ainda, dentre os elementos do caboclo das Sete Encruzilhadas, de 5 falanges selecionadas do povo da costa, semelhante às tropas de choque dos exércitos da terra, 6 falanges do oriente, além de arqueiros de Oxóssi, inclusive núcleo das falanges do caboclo Ubirajara. Então perceba, gente, a quantidade de espíritos que trabalhavam sob o comando do Orixá Malê. Por isso que ele era especialista em quebrar demanda e desfazer o mal, magia negra, que era realmente a especialidade dele. Qualquer tipo de trabalho negativo ele desfazia. E olha só, continuando, né? Olha o que mais o Leal nos fala. Manipulava com maestria as energias sutis da natureza, exigindo para determinados trabalhos a calma dos campos, a altura das montanhas, o retiro das florestas e as forças desagregadoras das ondas do mar. Olha que coisa interessante, né? Ele ia para lugares, né? Dependendo do trabalho que ele tinha que desfazer, ele ia para o alto da montanha, ele ia para a floresta, ele ia para o campo, ele ia para perto do mar, para usar a natureza a seu favor, para quebrar aquele mal. Então, por isso que não havia mal que ficasse inteiro na presença do Orixá Malê. E eu tenho certeza que tem muita gente que está falando assim agora: ah, isso é bobagem, isso é mentira, imagine. E se é nisso que você quer acreditar, tá tudo bem. Mas a pergunta que eu deixo para você aqui, a reflexão que eu deixo é: por que o Severino Ramos, que era militar, ou o Leal de Souza, que era um jornalista consagrado, iriam falar essas coisas se não fossem verdade? O que é que eles ganhariam com isso? Eles tinham, inclusive, carreiras, né? Nomes a zelar. Eles não iam se colocar
numa situação dessa se não fosse verdade. E da minha parte, eu acredito. Sabe por quê? Porque eu vi feitos semelhantes com meu mestre Omolu. E o final curioso dessa história também é que Orixá Malê foi o último a começar a incorporar, mas foi o primeiro a parar com as incorporações. Isso porque a incorporação do Orixá Malê consumia muita energia de Zélio. E a própria idade avançada do médium foi impossibilitando a sua manifestação. E eu acho que é nítida a importância do Orixá Malê nessa continuidade da Umbanda. E existe quem diga que Exu só virou linha de trabalho por intervenção do Orixá Malê. Eu só não vou falar isso aqui no vídeo porque eu não achei nenhum texto confiável que corrobore isso. Mas uma coisa eu posso falar sobre esse assunto. Zélio, ele tinha um Exu, a gente vai até fazer um vídeo sobre o Exu de Zélio qualquer dia, que ele nunca incorporou, mas ele era um Exu que era assim cuidado. Um dia a gente fala sobre isso. Até coloca nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo, tá? Do Exu de Zélio de Moraes, que ele nunca incorporou. Eu acho que o Orixá Malê era a entidade mais próxima de um Exu que Zélio carregou, que Zélio incorporou. Agora, você conhecia o Orixá Malê? Sabia dessas histórias? Conhece histórias semelhantes de outras entidades? Coloca aqui nos comentários. E tá muito legal, porque tá cada vez mais comentário nos vídeos, sabe? Eu tô perdendo mais tempo, mas tô amando os comentários de vocês, gente. Coloca as histórias, se você sabia da história do Orixá Malê. Você conhece histórias de entidades que tenham um trabalho parecido com o dele? Coloca aqui nos comentários, tenha certeza que eu vou ler tudo. E eu acho que é por isso que nós devemos respeitá-lo, lembrar de Orixá Malê e seguir o seu exemplo de amor e dedicação para com a nossa Umbanda. Saravá, Orixá Malê, salve o capitão de demanda, que ele continue abençoando e protegendo todos os nossos terreiros. E olha lá, né, gente, para ensinar, em primeiro lugar, você tem que estudar. Eu adoro estudar. E eu adoro transmitir esses conhecimentos que eu aprendo através dos meus estudos. E esse ensino tem que ser feito com verdade, com humildade e com muito trabalho. E é isso que a gente oferece nos nossos cursos. Lembrando que estão abertas as matrículas, inclusive o tempo está acabando, tá? Estão abertas as matrículas para o nosso curso Umbanda de Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, que não é desenvolvimento online, mas são informações, técnicas que vão destravar a sua mediunidade e trazer uma segurança muito grande para você continuar com a sua atividade mediúnica. Desce aqui no primeiro comentário fixo do vídeo e você vai ter um comentário do Umbanda de Boa. Tem um linkzinho lá em azul, clica, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp do Sombra, que vai ter o maior prazer em te atender e responder todas as suas perguntas e te agregar como matriculado no nosso curso. Pessoal, você acha que um vídeo desse aqui vale, né? Você se inscrever. Então, se você não se inscreveu, vai aqui no botão inscrever-se aqui embaixo, clica nele, depois que ele mudar de cor, clica no sininho ao lado desse botão, ativa o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. E se não deu like lá no começo, dê esse like agora, que pra gente é extremamente importante. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E eu peço ao Pai Oxalá, ao Pai Ogum, ao Orixá Malê, que te abençoe hoje e sempre, quebrando todos os males, todos os trabalhos negativos, toda a magia negativa que tenha sido feita contra ti, que todas essas forças atuem, quebrando todo esse mal sobre você e que te traga à sua vida caminhos abertos, felicidade, sucesso, saúde, proteção, paz, luz e muita prosperidade. Galera, que Oxalá abençoe você hoje e sempre. Até a próxima.